Dando continuação então à física moderna, a gente vai discutir um pouquinho hoje da dualidade onda-partícula, né? Cara, até hoje, na verdade, se discute de o que é, né, a luz, qual é a natureza da luz, o que é de fato a luz, como ela se comporta. E um dos primeiros caras a falar sobre esse assunto, mais uma vez, foi o grandioso Newton. O Newton, lá em 1600 e pouco, 1700 e pouco, lançou o livro chamado Optics, onde ele tentava, né, explicar o que é a luz, né, qual é o comportamento da luz e tudo mais. Para Newton, a luz, supondo que ela está se propagando aqui para a direita, ela era feita de pequenas partículazinhas pequenininhas, que... Então isso é o que compunha a luz, né? Pequenas partículas, e elas estavam se movimentando para cá. Um outro cara na mesma época, né, de Newton, um cara contemporâneo a Newton, chamado Huygens, ou Huygens, eu não sei direito como se pronuncia o nome do cara. Vou arriscar aqui escrever o nome do cara. Huygens, alguma coisa assim, não... Eu acho que eu tenho aqui no caderno, aliás, só pra gente deixar anotado. Eu sei que tem um Y no nome do cara. É isso mesmo. Huygens. O Huygens já tinha uma ideia diferente da ideia de Newton, né? Newton defendia a sua teoria dizendo que a luz era feita por partículas, né? Pelo menos era o que ele achava e defendia esta hipótese. Já Huygens dizia que a luz ela era uma onda, certo? Então, se propagando aqui para a nossa direita, né? Huygens defendia a tese de que a luz era uma onda. E essas duas, né, ideias, Newton contra Huygens, teve em debate muito tempo, né? E uns acreditavam em Newton e davam suas opiniões e teorias, né, comprovações, ou tentavam pelo menos, e outros defendiam Huygens, dando também estudos e comprovações, até em 1801, um cara chamado Thomas Young realizou um experimento chamado que hoje a gente conhece, né, de experimento da dupla fenda de Young, ou experiência de Young apenas, que consistia no seguinte: Young pegou uma fonte luminosa monocromática, ok? Ou seja, uma única cor, permitam-me trocar a palavra cor por frequência, que é a mesma coisa, uma fonte de luz monocromática de uma única frequência. Então aqui é luz monocromática. E ele fez incidir essa luz num anteparo aqui com dois orifícios, né? E aqui no fundo, ali atrás, um anteparo, um alvo sem nenhum orifício. Ele sabia, ele conhecia essas duas distâncias aqui, a distância do primeiro alvo, onde tinham dois orifícios, até o alvo onde não tinha nada, ele conhecia essa distância. Ele também conhecia a distância entre os dois alvos, que eu vou chamar de D', que é uma distância muito pequena. E, cara, segundo Newton, o que aconteceria quando a luz fosse incidir aqui é que, já que ela é feita de partículas, a luz ia chegar aqui, né, ia refletir. Então as partículas iam bater e voltar. Todas as partículas que chegassem iam voltar. Apenas as partículas que passassem pelo orifício iam iluminar, né? Então o alvo ali atrás.
Então, essa região aqui ficaria iluminada e essa região aqui ficaria iluminada. Enquanto aqui nós teríamos sombra total, né? Sombra. E aqui nós teríamos luz. Isso era para acontecer, né? Segundo Isaac Newton. Luz. Mas, após, né, Young ter lançado luz monocromática num anteparo com 2 orifícios e no fundo o anteparo sem nenhum orifício, o que aconteceu foi que, quando se olhou no alvo, viu-se franjas claras e escuras de luz. Então, ficando cada vez mais forte no centro. Olha que loucura. Então, aqui tinha luz, só que fraquinha. Aqui tinha sombra. Aqui tinha luz um pouco mais forte. Sombra, luz um pouco mais forte. Sombra, luz bem forte. Sombra de novo. Luz um pouco mais fraca. Sombra, luz um pouco mais fraca. Sombra, luz um pouco mais fraca. E assim ia. Cara, que doido, o que está acontecendo aqui? Por que forma essa... por que isso aqui fica alternando, né, entre luz, sombra, luz e sombra, luz e sombra, e a luz ficando cada vez mais forte, indo para o meio, né, sendo na vertical para baixo ou na vertical para cima? O que está acontecendo? Foi aí, então, que Young chegou, e depois de muitos estudos do pessoal da época, conseguiram chegar à conclusão de que a luz é uma onda. E aonde não tinha luz, aqui nesse espaço onde não tinha luz, entre um espaço não iluminado e um espaço iluminado, era onde acontecia uma interferência destrutiva. O que é uma interferência destrutiva? Na verdade, totalmente destrutiva, né? Uma interferência destrutiva, né? Se tu já tá vendo esse vídeo, tu já tem que manjar um pouquinho de ondulatória. Mas basicamente uma interferência destrutiva é quando duas ondas, por exemplo, vamos pegar algo assim, elas têm amplitudes iguais, porém então aqui uma amplitude, né? Eu vou chamar essa amplitude aqui de A e essa outra amplitude aqui também de A. Amplitude, né? Ou seja, esse tamanho aqui da onda. E uma indo de encontro à outra. Quando essas duas ondas se encontrarem, este vale, que tem uma amplitude A, e essa crista, que também tem uma amplitude A, ao se encontrarem, a amplitude se anula. E ela fica, por exemplo, uma linha reta, nesse meu caso aqui. Suponho que isso daqui é uma corda, e aqui tem uma onda em forma de vale, se propagando para a direita, e aqui uma onda em forma de crista, se propagando para a esquerda. E com a mesma amplitude, portanto, quando essas ondas se encontram, a amplitude é nula, né? Então a gente diz que se somar A com A em módulo, dá zero, certo? Isso é uma interferência totalmente destrutiva. Uma interferência construtiva era o que acontecia no caso de onde tinha luz, né? Então, eram quando as amplitudes das ondas se somavam, né? Então, seria algo assim, por exemplo. Se aqui fosse, se eu chamasse aqui de A1 e aqui de A2, esse tamanho todo aqui seria A1 mais A2. E aí, cara, Thomas Young conseguiu comprovar o que havia dito Huygens, que a luz era uma onda, né? Então, ao sair dessa região, ela sofria interferência construtiva e interferência destrutiva, certo? Então, ficando cada vez, né, mais forte no centro e cada vez mais fraca conforme você ia se afastando do centro. E essas franjas claras e escuras eram formadas, né? Então havia uma certa alternação aqui entre luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra. Mas então, o que acontece? Newton estava errado e Huygens está certo? Não, cara. Na realidade, até hoje, a gente ainda não sabe direito o que esse negócio que compõe a luz, porque ora ela se comporta como uma onda, que foi esse caso. Ora ela se comporta como uma partícula, que é como no caso do efeito fotoelétrico, por exemplo. A gente sabe que no efeito fotoelétrico, a gente até tem uma aula disso,
o fóton, com uma energia suficiente, arranca um elétron do núcleo não, da eletrosfera, do átomo. E isso é o efeito fotoelétrico, né? Então, ora ela se comporta como onda e ora ela se comporta como uma partícula. A gente também, né, viu que a luz, mais um indício que a luz era uma onda, foi quando conseguiu se polarizar a luz. Polarizar. Porque nós sabemos que somente as ondas eletromagnéticas são polarizáveis. Então, se tu não sabe o que é a polarização, né? Basicamente, se eu tenho aqui luz se propagando e ela não está polarizada, os seus campos elétricos e magnéticos vibram em todas as direções, né? Então, seria algo mais ou menos assim. Né? Aqui o campo elétrico vibrando em várias direções. E aí, se eu coloco aqui, por exemplo, um polarizador, vou colocar aqui um polarizador, e a luz ela passa a ter um campo eletromagnético perpendicular ao eixo de propagação, certo? Então ela passa a ter campos elétricos e magnéticos perpendiculares, né? Posso chamar aqui de E0 e aqui de E mesmo. É como a gente vai discutir, né, o processo de polarização em física clássica mais para frente, mas isso basicamente é polarizar a luz, né? É você, enquanto ela se propaga, os campos elétricos e magnéticos dela oscilam perpendicularmente ao sentido de propagação. Então a gente conseguiu polarizar a luz, o que era mais um indício de que a luz era uma onda. Só que, né, a gente sabe que para explicar o efeito fotoelétrico, nós temos que adotar a luz sendo uma partícula, cara, e outros vários efeitos que acontecem, a gente também tem que adotar a luz sendo uma partícula. Então, se te perguntarem o que é a luz é algo muito esquisito, que anda na maior velocidade permitida pelo universo, aparentemente, né? A velocidade da luz, colocar aproximado, é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Meu Deus! 300 mil quilômetros por segundo, se preferir. Ou também, uma maneira legal de se escrever a velocidade da luz seria 300 metros por microsegundo. Por microsegundo. Então ela anda 300 metros em 1 microsegundo. Micro, para quem não lembra, né, é 10 na menos 6. Então, 10 na menos 6 segundos, o que é 0,00001 segundo, ela anda 300 metros. Que loucura, né, cara? No vácuo, tá? Vale lembrar que é no vácuo. Enfim, dualidade de onda-partícula discutida aqui. A luz, ela hoje tem caráter dual, certo? Dual, ela é os dois ao mesmo tempo sempre. E ora, nós precisamos adotar ela como uma onda para poder explicar alguns efeitos, e ora a gente precisa adotar ela sendo uma partícula para explicar outros efeitos. O universo é maluco, cara. Vamos ficar então para a próxima aula de física moderna aí, beleza? Valeu!